Já tem 9, né? Boa noite aos que estão aí já nos aguardando. Vamos só aguardar um pouquinho, preparando as coisas aqui para o povo chegar, tá? Baixa um pouquinho. Deixa baixinho também aí. Fala, Nivaldo. Ah, é. Faltou vocês. Estou mandando agora. Eu estou se preparando aqui já, tá? Tchau. Mandar o link para Linhares. Esqueci de mandar para vocês, irmãos queridos lá de Linhares. Vamos lá, então. A imagem está aqui já. O Nivaldo pediu lá. Estão ouvindo direito, irmãos? Tá certinho? A Selma está aí, Guilherme, Raquel Fagner, o Vinícius. E tem mais outra turma para entrar. Luiz Alim. Como que é? Ô, Ana Lúcia, tá tudo baixinho aí, né? Que eu vi dando microfonia quando tem mais de um. Não, é só deixar baixinho. Acho que sim. Fecha a porta, então. Nivaldo. Estão ouvindo aí, Nivaldo? Tá certinho o som? Toma aqui na luz o celular. Baixa o volume. O notebook nem tá baixado, né? O volume tá nem ligado, né? Então tá bom. Irmãos, vamos ir dando início, então. Esse tempo já são 7 horas, bem baixinho. Tá, ainda tá alto ainda. Vamos dar início. E o pessoal então vai chegando, nós queremos ter um tempo de adoração, depois ter um compartilhamento de uma palavra e alguns avisos também para dar para os irmãos. Mas vou deixar essas coisas de aviso para o final, que imagino que aí todos vão estar, então todo mundo pode receber esse aviso. Tá bom, meus queridos? Então vamos adorar o Senhor e creio que Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos juntos e é bom a gente aproveitar mesmo. Tá bom? Então, nós queremos dar alguns avisos depois, como a gente falou, e espero que a gente não esqueça dessas coisas, tá? Eu anotei aqui para a gente depois não finalizar sem dar esses avisos. Exaltado,
louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Pai querido, nós queremos te adorar, Pai, queremos te louvar. Tu és o nosso Deus. Reconhecemos, Pai, a tua soberania, o teu governo, o teu poder sobre nós, porque tu criaste todas as coisas. Tu nos criaste, tu nos formaste, Deus, e tu separaste um povo de propriedade exclusiva para ti, Senhor, o qual é a igreja e somos nós. Então nós queremos hoje juntos aqui, Deus, te adorar, declarar que só tu és o Senhor, só tu és exaltado, e a ti exaltamos, Pai, essa noite, declarando que não há outro Deus semelhante a ti. E nós queremos aprender, Senhor, a te louvar em toda e qualquer circunstância, Senhor. Eu sei que nós cantamos essas coisas, e quando cantamos parece ser fácil, mas nós queremos também, Deus, te adorar nas situações difíceis também, Pai. Perto quero estar, junto aos teus pés, somente a ti, Jesus. Glória a Deus, amados. Muito bom. Eu sei que alguns irmãos ainda não entraram, mas nós queremos continuar juntos, né? E eu quero colocar algumas coisas para os irmãos, né? Nós colocamos essa semana no grupo sobre avisar sobre necessidades, né? Nós sabemos que podemos passar um momento difícil daqui para diante e possivelmente pode ser que alguns de nós passemos necessidades. Nós queremos saber, queremos acompanhar, queremos ouvir os irmãos, de fato socorrer se houver essa necessidade. Então, os irmãos estarem atentos, né? Também, se você pode ajudar alguém, né, para não pesar a igreja, socorrer os irmãos também, nos avisem para nós ficarmos sabendo, porque nós temos que toda hora botar em prática aquilo que temos aprendido, né? E outra coisa também que seria bom colocar, nós temos recebido muitas palavras, o tempo todo, palavras chegando, muitas palavras proféticas, muitas palavras, muitas vozes, né, na verdade, amados. Eu fico até imaginando nos tempos dos profetas, e a gente tem registro na palavra, quantas pessoas traziam palavras e muitas vezes eram ruídos, eram palavras que às vezes não tinham eco nas escrituras, mas que eram ditas. Então, nós precisamos ter cautela com as coisas que ouvimos e as coisas que divulgamos. Então, muitas palavras temos recebido e a gente precisa saber, assim, o que é unanimidade, então, nessas palavras. Isso que é importante para nós. Então, temos recebido muitas palavras que têm uma unanimidade, porque são homens sérios, homens de Deus, e nisso é bom nós ouvirmos, de fato, com cautela. E eu, de fato, mas não estou conseguindo ouvir tudo que eu recebo
mas de fato tenho ouvido muitas coisas muito boas. E temos que estar atentos a essas coisas que Deus falar. Mas antes de postar, eu continuo falando, tome cuidado, muita coisa vindo, então a gente aprova acabar não ficar indiscreto e a gente ficar sem direção, porque muitas coisas sendo faladas ao mesmo tempo, a gente acaba não ouvindo a essência de que Deus quer nos falar. Então, se você tiver dúvida, né, alguma postagem, então fala para nós, a gente ajuda, e tem muita coisa boa que está sendo colocada, e também muita coisa que, às vezes, tem que passar batido. Não podemos perder o foco, né? Eu queria iniciar trazendo a palavra que está em Filipenses 4, que nós conhecemos bem. Filipenses 4, versículos 6 e 7, que nós conhecemos muito bem. A palavra não vai ser sobre isso, mas eu creio que é só para recebermos do Senhor, né? O tom que Ele quer nos dar para esses dias. E aqui diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, temos do Senhor essas palavras, essa palavra que eu quero deixar com os irmãos hoje, que, de fato, é muito difícil não estarmos ansiosos nesses dias, né? Mas eu creio que Deus quer nos dar paz, quer nos trazer segurança, quer nos trazer, não segurança no sentido de não termos tribulação, mas ter paz no sentido de que estamos seguros nele, isso que eu quero dizer. E no Senhor, de fato, nós estamos seguros. Então, nós não temos que temer, não temos que, ainda que venha o medo, ainda que venha, como diz Coríntios, né? Podemos ser abalados, né? Podemos ser até tentados, mas nós não vamos fraquejar porque estamos no Senhor. E aí, amados, eu quero deixar essa palavra e hoje, né, eu tenho meditado assim no que compartilhar, eu sei que tem muitas coisas sendo ditas, né? Mas tem uma palavra que eu já meditei sobre ela um tempo atrás, eu li um livro que alguns irmãos já leram, que é Vida em Comunhão, a gente estava falando sobre isso há uns meses atrás, mas na época eu não tive paz, assim, não tive de compartilhar, né? Também não questionei a Deus, não forcei, mas assim, agora Deus me trouxe de volta à tona essa palavra, e ela não tem nada a ver com, vamos dizer assim, com essa crise que nós estamos passando, ou com o fim dos tempos, vamos dizer assim. Mas eu creio que é a palavra que Deus quer nos trazer também, porque nós estamos experimentando algo novo agora. E fazendo a reunião desse tipo que nós nunca tínhamos feito, novo para nós. Para mim falar aqui para vocês, não vendo vocês, é até um pouco difícil. Eu estou vendo aqui a Ana Lúcia, estou vendo a Rose, que está aqui com a gente nesses dias que o Ulisses voltou de viagem, foi buscar os filhos dele em São Paulo. Eles estavam lá estudando, e aí foram paralisadas as aulas, ele esteve lá buscando eles de carro para não expor eles a voos, coisas assim, e eles estão de quarentena na casa deles, e a Rose, então, está aqui desde então. Nós estamos aqui, mas eu não vejo vocês, então é até, assim, difícil, mas eu quero compartilhar com vocês algo, assim, sobre comunhão. E aí a gente fala assim, comunhão, né, nesses tempos que nós não estamos tendo comunhão, mas ouçam bem, né, sobre que Deus me trouxe através desse livro do Dietrich Bonhoeffer. Ele é um livro muito interessante, e ele traz, assim, eu quero compartilhar pouca coisa, só para a gente receber alguma coisa sobre isso, mas acho que creio que é muito interessante nesses dias que nós estamos vivendo. Não no sentido do que estamos ouvindo agora, né, como eu já falei, mas no sentido de como vivermos comunhão, sem nos complicarmos ou nos embaraçarmos com essa distância. Desculpa. Podia usar uma aguinha. Os cristãos, a gente sabe que os cristãos viviam no início juntinhos mesmo, e a palavra diz, né? Todos os dias estavam juntos no templo, de casa em casa. Mas depois de alguns séculos,
quando a igreja começou a já se corromper, alguns cristãos, eles viviam isolados. A gente sabe disso. Eles iam para mosteiros, para locais distantes e se afastavam do mundo. Era uma forma que eles entendiam e viviam separados do mundo. Mas nós sabemos que isso não é o que Deus quer de nós. Então, hoje nós não entendemos assim. Entendemos que a comunhão nós temos que viver ela aqui e agora. Não é uma comunhão como eles entendiam no passado. Hoje nós estamos, cada um trabalha, cada um tem suas atividades, a gente não consegue estar todos os dias juntos, mas temos estado bastante juntos. Mas entendemos que a gente não tem que ficar recluso. Apesar desses dias estarmos cada um na sua casa, mas eu creio que essa palavra vai nos trazer, então, um pouco mais de paz sobre isso. Nós temos que desfrutar da comunhão que Deus nos deu, mas não termos amor, amizade ou apego ao mundo. Isso sim é diferença. Então, a comunhão, ela tem muitos benefícios em si, mas a gente sabe que ela não é o fim, e não podemos ter isso como fim. Porque agora, quando a gente vamos dizer assim, impedido, não proibido, mas impedido, e nós estamos entendendo esse momento de ter comunhão, a gente fica um pouco assim, e agora, né? Como se tivéssemos parado, mas nada parou. Porque a comunhão, ou seja, estarmos juntos, perto um do outro, não é o fim. O nosso fim significa o seguinte, não é o objetivo final da nossa conversão. Nós não fomos separados do mundo, trazidos para o reino de Deus para vivermos juntinhos o tempo todo um com o outro. Isso é um momento de desfrute que nós temos com o povo de Deus, mas a gente sabe que isso não é o objetivo final. Quando eu digo fim, significa esse não é o objetivo final da igreja, viver em comunhão apenas. Então, nesse sentido que eu quero trazer essa palavra a vocês. Ela não pode acabar em si mesma a comunhão, né? Então, nós fomos chamados a andar, sair para o mundo, a falar para as pessoas, a compartilhar o evangelho, a compartilhar a palavra do Senhor, a levar a palavra para quem não recebeu ainda. Isso vai, às vezes, nos tirar desse convívio diário que nós temos. E aí, pela Escritura, nós vemos que não é óbvio que a gente viva só entre nós, juntos o tempo todo. E eu penso que, ultimamente, a igreja estava sendo levada, ou nós estamos sendo levados a, né, grupo caseiro, reunião da igreja, em discipulado. Isso é perfeito, não tem nada errado com isso, mas nós não estamos fazendo outra coisa além disso, ou seja, proclamar o evangelho do reino, proclamar a palavra de Deus, fora desse contexto, dessa comunhão gostosa que é estarmos juntos. Então, nós precisamos perceber e entender nesse tempo também que Deus está nos dando, que nós temos ligação com o outro, mas nós não estamos, não podemos pensar que por causa que agora nós não podemos estar juntos, então agora há uma crise entre nós. Não é assim, e eu creio que Deus quer nos ensinar também que é muito bom estar em comunhão, é bom estarmos juntos, mas nós temos que ver que nós precisamos também entender que nós fomos chamados para ir para fora. E também para entender que essa comunhão é permanente, que independente de estarmos longe um do outro, ela não é quebrada, entende? Significa que eu não posso falar que comunhão é quando estamos juntos. Eu tenho que dizer que comunhão ela é muito melhor juntos, porque se pode praticar as coisas da palavra. Mas nós entendemos que a comunhão ela se dá no nível espiritual, como nós já aprendemos, né? Falamos das coisas um dia desses, de novo, entre nós. E quando a gente está junto, a gente pode desfrutar de tudo aquilo que temos recebido do Senhor, um com o outro. Então, para isso também que a comunhão é. Se nós não temos tido experiências com Deus, o estar junto vai ficando até um pouco vazio. Então, esperamos agora que nesse tempo estejamos tendo muitas experiências com Deus, de oração, de intimidade com Deus, com leitura da palavra, ou até com alguma outra experiência com o Senhor sobrenatural, para que quando nós voltarmos a estar juntos, né, pertinho do outro, possamos repartir muitas coisas. Experiências de milagres, de curas,
Então, imagina como vai ser quando estivermos juntos, que maravilha, não é? Aí vai acontecer aquilo que fala, que tem tá na palavra, né? Quando nos reunimos, um tem salmo, outro tem língua, outro tem revelação, outro tem palavra, outro tem testemunho, e vai ser aquela alegria. Então, eu creio que esse é o objetivo da comunhão. Vamos em frente, né? Então, quando estivermos juntos, né, a Bíblia vai nos orientando a como nos comportarmos quando estivermos juntos. Ela vai nos falando essas coisas que nós estamos colocando para você. E, na verdade, o povo de Deus, nós temos que entender que o povo de Deus, de fato, está disperso pelo mundo. Não somos só nós aqui de Coqueiral, de Aracruz, de Barra do Riacho, Barra do Saí, Linhares e outras pessoas estão nos ouvindo. De repente, tem irmãos lá da Espanha, talvez hoje nos ouvindo também. Né? Talvez a Penha de Cachoeirão também está aqui. Ou seja, muitos irmãos estão nos vendo de Vitória, quem sabe. Mas, assim, o povo está espalhado. Então, como que a gente vai falar? Eu tenho comunhão com os irmãos de Vitória, de Linhares, da Espanha? Tenho. Por quê? Porque nós somos um em espírito com eles. Essa é a questão essencial. E aí, quando nós nos falamos por telefone, ou por internet, ou quando nos encontramos, é a comunhão que a gente chama de comunhão visível. Visível, e ela pode ser só espiritual. Nós não vamos buscar falar assim, hoje eu não vou na reunião porque eu não vou ter comunhão visível, vamos dizer assim, mas não é isso, não posso ter uma opção. Se eu tenho condições de estar junto com os irmãos, eu não posso negligenciar isso também, não é isso. Mas a gente tem que entender que a comunhão ela está muito mais ampla do que eu ver os irmãos ou estar com os irmãos perto dos irmãos. Então, eu vou dizer, então, vamos dizer assim, até um conceito que eu escrevi aqui, né? Comunhão, harmonia no modo de sentir, pensar, agir. É uma identificação que nós temos um com o outro e o ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Ela pode ser até você lá, eu aqui, mas a gente está trabalhando em conjunto em algum projeto. E isso tudo, logicamente, né, com o Senhor. Como a gente já falou também sobre isso, a nossa comunhão ela só é possível por causa do Senhor. Se tudo que nós estamos falando aqui, né, modo de sentir, pensar e agir, ele não tiver o Senhor como centro, não posso dizer que é uma comunhão cristã. Pode ser um ajuntamento, uma amizade, uma relação de alma, mas não uma comunhão cristã. E a comunhão visível é tudo isso que eu te falei, estando nós juntos, entendeu? Então, o que é comunhão? Eu tenho o mesmo modo de sentir que você está lá, eu estou aqui, o mesmo modo de agir, porque eu sirvo ao Senhor, você serve ao Senhor, eu dou testemunho, eu proclamo, eu penso como você, né, que a oração é importante, que ler a palavra é importante, que não pecar é essencial para nossas vidas. Então, isso nos mostra que nós temos comunhão de espírito um com o outro. E ela se torna visível quando nós estamos perto do outro. Então, o que a gente vai entendendo? Que então é um privilégio estarmos juntos. É um privilégio. E às vezes a gente vai arrastado para uma reunião, vai, às vezes, pensando que eu deixei em casa um compromisso, ou o trabalho que eu tive que, de repente, abrir mão em casa, uma coisa assim, ou uma festinha, ou qualquer coisa, né? Então, quando a gente é privado dessa comunhão, a gente começa a perceber como ela é preciosa, como é gostoso estarmos juntos. É um privilégio. Então, por isso que eu digo, o dia que nós nos encontrarmos de novo, depois já tem, hoje, acho que uma semana que nós não vemos, talvez duas, porque teve a semana passada toda e essa agora, né, vai ser uma alegria, vai ser uma festa. Mas eu espero que seja uma festa de testemunho, né, de experiências com o Senhor. Então, é uma graça de Deus a comunhão. É uma graça de Deus estarmos juntos. É uma graça de Deus podermos estar juntos. E essa graça, ela nos é dada por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, e por intermédio do Espírito Santo de Deus. Só que nem todos podem ter essa graça, esse privilégio de ter uma comunhão visível, como nós tivemos e podemos ter daqui um pouquinho. Eu fico pensando assim, aqueles que se converteram estão num país longe, num local longe, ou estão até presos na cadeia, ou estão no hospital, né?
são pessoas que estão privadas de uma comunhão visível. E quando alguém vai visitar essas pessoas se regozijam no Senhor, porque agora podem estar em contato com alguém. Vê como é importante uma visita, como é importante alguém que não está podendo se estar próximo de alguém, de algum outro irmão, receber uma visita, receber alguém junto, receber alguém perto. E eu penso, né, quantas vezes a gente viu isso aí nos olhos da Penha, quando a gente ia lá em Cachoeirão, recebendo a gente lá, a alegria que ela tem quando a gente vai lá, por quê? Porque ela está lá agora, então, sozinha. Então, a gente torna para ela a comunhão delas conosco ser visível quando a gente estamos lá com ela, quando nós estamos com ela. Então, é muito bom podermos entender isso, então, desse contexto que estamos vivendo agora, dessa palavra que Deus, né, me deu ela em agosto do ano passado, para a gente poder compreender, então, como que é bom estarmos juntos, como que é bom ansiar por estarmos juntos, e como é importante você se levantar quando você puder e tiver condições, né, e visitar alguém que está privado, né, alguém que está impedido de ter comunhão com os irmãos por causa de alguma situação que está passando. Amados, Deus, então, Ele quer que a gente reparta essa graça, e quando nós estivermos juntos, a gente não desperdice o tempo. Às vezes com mimimi, como diz alguns, né, mimimi, com lamúria, com queixas, ou com cobranças, né? Mas vamos viver a plenitude da comunhão quando estivermos juntos. Porque a comunhão visível é uma graça. Você quer aparecer aqui? Então, Cristo, né, é o verdadeiro sentido da nossa comunhão. Estar juntos, sem Cristo estar presente, porque a palavra Cristo fala, né, quando 2 ou 3 estivermos juntos, ali estou no meio deles. E também lá em Mateus 28, no finalzinho, né, fala, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se a consumação dos séculos está próxima, ele está conosco, porque ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Eu já li isso numa última reunião com os irmãos, mas eu quero repetir. 1 João 1,3 fala que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, esse versículo mostra como João, quando escreveu, tinha clara consciência do que é comunhão. Ele falou assim, né, o que temos visto e ouvido também anunciamos a vós outros. Então, quando a gente está junto, por isso está dizendo, quando a comunhão se torna visível, quando a gente pode estar junto, a gente, então, trata de falar das coisas de Deus entre nós. Não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só unicamente que edifica. Então, quando eu estou junto com o irmão, eu edifico o irmão, porque é tremendo estar juntos. E esse estar junto, aqui a palavra está dizendo, ele é possível por causa da minha comunhão e a sua com o Pai. Isso que nos torna um e nos dá essa comunhão. E a presença física de outro cristão, de outros irmãos, né, conosco, torna para alguns uma fonte de alegria e de fortalecimento. Então, quando a gente está junto, a gente, sem saber, está fortalecendo a fé dos irmãos. Porque você está permitindo que esse irmão receba e dê daquilo que Deus tem dado para ele. Amém, amados? Está ficando claro? Então, na proximidade do cristão com o outro que está privado da comunhão, então, quando esse recebe, ele louva a Deus e glorifica ao Pai, se alegra recebendo um sinal físico da presença de Deus. Quando ele recebe alguém, ele está recebendo a presença de Deus na casa dele, porque nós estamos indo em nome de Jesus fazer uma visita ou para estar com alguém. Então, tanto quando eu visito alguém, quando sou visitado, há uma edificação mútua e há um júbilo, porque podemos repartir de Deus uns com os outros. No nosso grupo de discipulado, né, os irmãos sabem que estão conosco, sabem, nós sugerimos aí algumas visitas, né, para ser feitas um para o outro, e a gente fala sugeriu porque a gente precisa, às vezes, com essa correria que nós temos, sugerir, porque, e às vezes colocar na agenda, porque senão não acontece,
E a gente tem visto como é gostoso podermos nos visitar. Eu sei que esse tempo vai voltar a ser realidade em nós, essa situação vai passar rápido, daqui a um dia, pouco passa, esperamos do Senhor, pacientemente, e crendo com fé, com perseverança, mas quando estivermos juntos, né, para a gente, aquilo que a gente negligenciava, deixar o Espírito Santo de Deus falar com você, aquilo que você negligenciava em termos de visita, em termos de estar com alguém, em termos de dar prioridade na sua vida para essas coisas, dê prioridade. Traga isso para a sua agenda como algo importante, de receber, abrir sua casa para receber visita, de ir e visitar alguém, principalmente lembrar daqueles que não podem receber visita. E eu tenho certeza que Deus tem dado esse ministério para alguns, né, de visitar pessoas que estão privadas de um relacionamento, de uma comunhão. E nós queremos, então, receber isso do Senhor. Mas quem desfruta dessa presença diariamente pode se esquecer que é um presente gracioso que procede do Reino de Deus. Né? Às vezes, quando a gente está junto, e pode estar junto o tempo todo, a gente esquece que isso é uma dádiva de Deus, que é um presente de Deus, que é uma graça de Deus podermos estar juntos. E nós estamos vendo isso agora, vivendo isso um pouquinho. Talvez demore um pouquinho, né? Talvez, mas nós sabemos que vai passar, mas talvez demore um pouquinho, e a gente vai ficar com muita saudade uns dos outros. Mas temos esse, graças a Deus, esse canal que o Asaf Borba falou hoje, né? Graças a Deus pelo YouTube, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo vários canais que a tecnologia nos deu e que a gente saiba usar com sabedoria, não desperdiçando o nosso tempo, não deixando que o mundo entre na nossa casa, mas para fazer coisas desse tipo, para ligar um para o outro, olhar olho no olho e falar se não pudermos, não é? A palavra fala em Provérbios 27, versículo 7, que a alma farta pisa em favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Né? Estou dizendo isso em relação à comunhão, quando a gente pode estar junto, né, e não vê restrição nisso, a gente olha para, a gente não lembra daqueles que estão privados disso, ou não lembra de fazer uma visita para aquele que está junto numa reunião, mas não recebe visita em casa. Então, por quê? Porque às vezes a gente trata dessa forma, a gente está com a alma farta de comunhão e a gente está como se estivesse pisando em favo de mel. Mas quem não tem a comunhão, mas qualquer fração de comunhão é um regozijo. Que a gente possa lembrar dessas coisas. Então, é um privilégio viver em comunhão com outros irmãos. É um privilégio poder desfrutar da presença de irmãos diariamente. E é uma graça de Deus poder se levantar da sua casa, estar com alguém que não pode receber visita. Então, nós queremos também dizer que nós pertencemos um ao outro. Isso está em nós, por meio de Jesus Cristo. Então, o que significa isso, né? Um cristão precisa do outro. Está na palavra. Eu preciso do irmão. Do amor do amor de Deus que está em você ser repartido comigo. Do meu amor por Deus ser repartido para você. Um cristão só consegue chegar ao outro por meio de Jesus. Nós aprendemos. Nós fomos feitos, fomos eleitos desde a eternidade e unidos para a eternidade em Cristo Jesus. Eu não sei se o tempo já está muito demorado ainda, mas eu quero só ir para o final, falar algumas características, né, da comunhão espiritual. Eu não vou nem falar o contrário, porque eu notei também aqui, depois eu posso repartir isso melhor, com mais calma, para não ficar muito puxado esse tempo de vídeo, mas a palavra ela tem muito fundamento espiritual e algumas características dela, né? Porque nós sabemos, amados, que há um perigo, né, quando a gente está junto. Quando a gente fica muito tempo juntos e a comunhão muitas vezes se transforma através de um artifício, de uma armadilha do diabo em relacionamento de alma. Esse é um perigo que a gente sofre estando junto com as pessoas. É o diabo transformar essa amizade, esse relacionamento que só o Espírito Santo pode dar em algo almático. O que é um relacionamento de alma? É quando
o objetivo, quando o fruto disso não agrada ao Senhor, quando o fruto disso, ele não glorifica a Deus. E eu vou falar algumas coisas aqui, né? O relacionamento espiritual, ele tem origem na palavra de Deus, e não em intenção humana. A base é a verdade, não o desejo de estar junto só, mas a verdade de Deus. A essência do relacionamento espiritual é a luz, enquanto o relacionamento de alma é trevas. Isso tem versículo. A gente pode passar isso para os irmãos com mais calma. E o relacionamento espiritual é para aqueles que são chamados por Cristo. E a expressão desse relacionamento é o amor. Não pode ser o egoísmo, né? E é o amor ágape, e não o amor eros. A gente costuma dizer que o amor eros é todo aquele relacionamento que satisfaz a sua alma. E o amor ágape, ele vai preencher o seu espírito, né? O fruto é um serviço ordenado uns aos outros, né? E o fruto do relacionamento de alma, muitas vezes, é eu ser servido, eu ser satisfeito. Toda honra é para o Senhor. Toda motivação é para que a outra pessoa, ela tenha amor por Cristo. A abrangência é amar a todos, né? Eu repartir esse amor com todos, eu não posso restringir esse amor para um ou outro. Quando eu restringo o amor, esse relacionamento está se tornando um relacionamento de alma. Quando eu faço, vamos dizer assim, escolhas, né, de um relacionamento, isso está começando a se tornar de alma. Ainda que a gente possa ter amizade espiritual chegadinha, como Cristo teve com Pedro, com Tiago, com João, mas eu preciso só me ficar atento para que isso não se torne uma coisa exclusiva. O relacionamento espiritual, ele divide e reparte o amor. Ele aceita o sacrifício e aceita também se sacrificar. É possível a reconciliação nos conflitos. O relacionamento espiritual, ele deixa uma porta aberta para uma reconciliação. O relacionamento de alma, muitas vezes ele acaba e mesmo e dificilmente ele retorna. Então, eu quero encerrar, então, dizendo que a comunhão, ela é pura, santa. A comunhão espiritual, ela é pura e santa, e ela glorifica ao Senhor. E ela nos purifica. Então, eu quero ler só um versículo para encerrar, depois eu vou dar os avisos, então, por favor, não saio ainda. Mas está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Fala assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, aqui está dizendo que a comunhão, eu insisti nessa comunhão, e ela pode ser, como eu disse, ela não é só presencial, ela vai me purificando. Por quê? Porque eu estou com pessoas que também amam o Senhor, amam a Deus. E que o Senhor possa nos ajudar, possa nos ensinar nesses dias que nós não estamos afastados, então nós não estamos sem comunhão. Nós continuamos tendo comunhão porque o Espírito Santo que está aqui, está ali com você, está em todo lugar, repartindo o amor de Deus e testificando que nós somos um em Cristo. Então, nós não podemos nos entristecer, nos desanimar, nos sentir solidão, jamais, porque nós não estamos sozinhos, mas o que nós não estamos fazendo agora, unicamente, é ter uma comunhão visível, que daqui a um pouco tempo, teremos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós te glorificamos, porque em Jesus podemos ser um com o teu povo, com a tua família, com aquele que o Senhor chamou através de Jesus. E o teu Espírito Santo nos permite, Pai, que tenhamos unidade, tenhamos relacionamento. Nos ajuda, Pai, a nos fortalecermos no Senhor, nos fortalecermos nessa comunhão, Pai. Animando uns aos outros, Pai, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, mesmo que à distância, Pai. Sabendo que alguém está passando dificuldades, possamos interceder, Senhor, uns pelos outros, clamarmos, Pai, pela igreja que está nesse mundo, Pai. E Deus, nesse sentido, queremos clamar também, pedir que o Senhor nos perdoe, Pai.
porque muitas vezes temos nos afastado, Pai, da Tua palavra, da essência da Tua palavra, temos pecado contra o Senhor, Pai, perdoa nossos pecados, Pai, perdoa que muitas vezes nos afastamos da Sua palavra, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e não afasta a Sua mão de nós, Pai. Olha para nós, Pai querido. Senhor, nós pedimos, guarda-nos do mal. Também queremos orar, Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão tendo alguma enfermidade nesse momento. Deus querido, eu sei que o Ulisses está ali, Pai, voltou de viagem, está bem gripado, Pai, tossindo, já deu até febre, Pai, e todas essas questões estão acontecendo, Pai. Nós oramos para que o Senhor guarde, livre ele do mal, Senhor. Pai querido, também aqueles que estão passando qualquer tipo de enfermidade, nós oramos, repreendemos, Pai, o mal nas nossas casas, no nome de Jesus, que todo esse tempo de tribulação continue nos ensinando, Pai, acerca da Tua palavra, acerca do Teu reino e da vida contigo, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Eu quero falar com os irmãos, avisar os irmãos, que nós queremos, enquanto durar esse tempo, queremos estar junto com os irmãos na quarta, provavelmente um pouco mais tarde, talvez às 8, vamos avisar sobre isso também adiante, e também no domingo um pouco mais cedo, igual tivemos hoje, às 19. Nós também queremos lembrar os irmãos para não deixarem de entregar seus dízimos, suas ofertas, porque ainda mais nesse tempo, vamos precisar socorrer irmãos, então entregue seus dízimos, entregue suas ofertas, se alguém precisar saber, tiver dificuldade, nos pergunte como depois, através do WhatsApp, nós vamos orientar, mas que continuemos vivendo como igreja, como a gente vive no dia a dia. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e nos dê a sua paz, em nome de Jesus. Boa noite a todos, amados.